Ali é o lugar ideal pra quem quiser se esconder e ser mais um na multidão. Ali é onde os homens se abraçam, mas na hora de pagar o preço lavam as mãos. Ali é onde todos se encontram, mas acabam se perdendo por achar que são invencíveis. Ali não há lugar pra tristeza, pra angústia, pra dor ou pra gemidos inexprimíveis. Não, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Ali ninguém conhece a essência, tão somente a aparência de viver em comunhão. Ali é onde os loucos se entendem, onde os sábios se prendem ao valor da tradição. Um falso paraíso presente, um fanatismo distante, um cristianismo sem direção. Ali é onde todos proíbem, onde todos permitem, onde são assim, nem sim, nem não. Por isso Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Que vença mesmo que haja desavença todo aquele que repensa na crença da onipresença de Deus. Sejamos coerentes, transparentes, reluzentes, conscientes, todos crentes que somos os filhos seus. Na rua, no trabalho, na escola, na loja, na padaria, no posto, na rodovia, na congregação. Que haja em nós o mesmo Senhor. 9h33. Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Já conheces o bem e o mal, já ouvistes de Jesus fala, há um grito mais alto que afirma que os salvos Jesus vem buscar. Gerailton Cavalcante, em programa Grito da Verdade. Para outros é por ilusão, mas para mim... Olá, boa noite ao público ouvinte da TV Web Rádio El Shaddai. Está no ar o programa Grito da Verdade. Produção e apresentação de Gerailton Cavalcante, João Marcos e Márcia Cavalcante. Esse programa que sempre aborda temas bíblicos, estudos bíblicos. E hoje o tema é Páscoa, o que não é. E para começar, Gerailton, suas considerações ao público ouvinte. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez. Hoje o tema, por mais que pareça brando, mas a gente vai estar aqui abordando questões bastante polêmicas a respeito da Páscoa, né? Existem aí uma variedade de doutrinas, vamos dizer doutrina, assim, que foram inseridas no contexto da Páscoa, que é simplesmente paganismo, puro e legítimo. E a gente vai estar falando hoje o que é Páscoa e o que não é Páscoa, né? Espero que você fique atento aí. Hoje você vai realmente sair, quando terminar esse programa, você vai sair da sua poltrona inteirado do que significa realmente Páscoa. Hoje sim você vai ficar sabendo disso, em nome do Senhor Jesus. Que bom, é um tema pertinente à época, né? E semana que vem, para muitos, chamam de Semana Santa, e a palavra Páscoa está sempre em evidência. Márcia, suas considerações. Oi, boa noite a todos.
Tem um tempo que a gente faz um programa, né? Semana passada, por motivos de força maior, a gente não pôde se fazer presente nos estúdios da rádio para levar a palavra até você, mas estamos aqui hoje e, como o João Marcos já ressaltou, o tema de hoje também é um tema muito bom, até porque que nesse período algumas igrejas, aliás, uma igreja ela celebra a Semana Santa, a Páscoa, e a gente está aqui para falar o que realmente é a Páscoa, para desmistificar essa questão do coelhinho da Páscoa que trazes para mim. Ovo de Páscoa, né? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos. Chocolate. Assim, né? Isso não tem nada a ver com a Páscoa. Certeza. A verdadeira Páscoa de doce não tem nada. Certeza. E sim, estamos aqui com 10 aparelhos conectados na WhatsApp da conta de Sérgio Pinheiro. Deve ter mais aparelhos ligados na conta da TV Web Rádio El Shaddai. E está com a gente Ana Cavalcante, esposa do nosso amigo João Marcos, né? Boa noite, amada. Ana Maria, boa noite, Sérgio Pinheiro. Ela está dando um oi para você, Sérgio. E vamos seguir, né? Com certeza. E boa lembrança sua, Márcia, de uma forma de justificar a nossa ausência sexta-feira passada ao público ouvinte e responsabilidade da gente, da justificativa às pessoas que nos escutam toda sexta-feira. Aproveitar o ensejo aqui e mandar um abraço, um beijão à minha filha querida, Jéssica, que está presente aqui, Luiz Gomes. Seja bem-vinda, minha filha. Papai te ama. E obrigado pela audiência. Beijo, Ana Cavalcante. Tão emocionante. E eu quero mandar um abraço também para minha mãe, né? Que está assistindo o programa juntamente conosco. Vai Deus assistir possa abençoar. Que bom, ela está online na calçada, minha sogra querida. Gerailton, para começar efetivamente o programa, o que significa a palavra Páscoa? Na verdade, Páscoa significa saída. Saída. Sérgio, pode colocar o slide lá, por favor? Significa saída, né? Mas antes, hoje, nós vamos começar falando do que não é Páscoa. Ok. Né? A gente está muito acostumado com a palavra Páscoa e mal acostumado também. Então eu vou começar a falar de como surgiu esse nosso aliciamento, essa nossa doutrinação a respeito do que é Páscoa. A Páscoa hoje em dia, ela está ligada a coelho de Páscoa, a ovo de Páscoa, né? E isso é um costume pagão, né? Tinha uma deusa da mitologia nórdica por nome Ostara, né? E a principal imagem dessa deusa, você pode verificar aí depois, é uma mulher com uma lebre ou com um coelho, né, no colo. O nome dessa deusa significa deusa da aurora, é a deusa da primavera, a deusa da ressurreição. E eu quero que você grave bem isso, deusa da ressurreição. Porque hoje as pessoas comemoram a Páscoa como sendo a Páscoa da ressurreição, domingo da ressurreição. E a Páscoa em si, ela não tem absolutamente nada a ver com a ressurreição. Essa deusa, sim, ela é que tinha esse princípio de ressurreição, né? Pode passar. Ela que tem essa deusa Ostara, pode passar, Sérgio. Ela, na verdade, ela fazia parte de uma trindade, né? Pode passar, Sérgio. Aí, enquanto não tiver os textos, pronto, isso aí. Então, o catolicismo romano, ele incorporou os símbolos de uma religião, de uma tradição pagã. Ele tentou incorporar isso, né, nas missas, nos seus, vamos dizer, cultos, né? Isso, rituais. Obrigado, Marcinha. Pode pegar o microfone aí, para interagir também, né? Então ela introduziu isso aí nos seus rituais, e tudo isso é uma tradição pagã, né, que tem a ver com a ressurreição de Cristo. Mas a Páscoa, como eu já falei, quero que você guarde bem isso na sua memória. Páscoa não tem nada a ver com a ressurreição, e a gente vai falar nisso daqui a pouco. Então, hoje o que se comemora na Páscoa, na verdade, é um rito de fertilidade que era oferecido por essa deusa, Ostara, né? A madrugada radiante, era algum dos nomes dela. Então, nos festivais,
nas festividades desta deusa, comemorava-se o fim do inverno, né? E isso trazia o quê? Trazia fertilidade, trazia vitalidade, trazia alegria, né? Então era a essa Ostara, a essa deusa Ostara, é a ela que se ofertavam flores e ovos coloridos para exatamente isso, propiciar a fertilidade humana, bem como a renovação de todas as coisas. Então era para essa deusa que se oferecia esses sacrifícios, para que ela, em troca dos sacrifícios recebidos, favorecesse o povo com fertilidade, com renovação. Então esses ovos eram pintados como uma forma de prosperidade, né? Tingidos de vermelhos, e muita gente ainda pegava esses ovos e se utilizavam dele como amuletos de sorte. E tinha aquela questão de troca, né? Que trocavam presentes, daquela mesma coisa antiga de como surgiu Semíramis, né? E tinha vários rituais. Então as mulheres assavam pães e em forma de coelhos. Elas faziam os pães em forma de coelhos, né? Tudo isso associado a essa deusa. É por isso que eles se utilizam do coelho. Por quê? Porque tanto o coelho como a lebre são animais férteis. Eles produzem muito, né? Interessante, né? Porque as pessoas tem esse costume, tem essa prática, mas é meio incoerente coelho da Páscoa botar ovo, né? Aliás, coelho botar ovo. Com certeza. Impressionante como a gente aprendeu de forma errada. Aprender de forma errada não é nem tanto errado, porque as pessoas, é um ensinamento que é passado. Errado é você ter a verdade ali às suas mãos e você ficar subjugado ao erro, né? Pois é. Eu lembro que era criança, na escola, ensino religioso, a perguntinha: o que é Páscoa? Aí, ressurreição, certo? E não é, né? Então tudo isso era associado a essa. Ela era chamada de deusa mãe. E em homenagem a essa deusa Ostara, eles faziam procissões. As pessoas saíam enfeitadas com guirlandas, com flores, com sinos, tá entendendo? Interessante é que o nome dessa deusa, ela, em alemão e em inglês, está associado ao hormônio feminino, ao estrogênio. Né? Para você ter uma ideia, tudo tá ligado à questão de sexualidade, né? Ao estrum, é um dos significados do nome dela, que tem a ver com o cio dos animais, né? Quando fala em fertilidade, com certeza tem tudo a ver, né? Então esse nome, os atributos que ele se utilizava, os objetos, tudo isso foi incorporado à Páscoa cristã, que não tem nada a ver com a genuína Páscoa, que daqui a pouco a gente vai estar estudando sobre ela, né? Então era isso. O ovo e o coelho continuam ainda hoje sendo símbolos de renovação, né? E sim, Ostara, ela ainda fazia parte de uma divindade. Ela, claro, tudo hoje, as divindades hoje são três, né? Ísis, por exemplo, Horus, Sete, né? Todos são três, né? O pai, a mãe, o filho, tudo é três. Ela tinha outro nome também chamada Friga, né? Em alguns países ela era chamada de Ostara, em outros países ela era chamada Friga, mas tudo isso tendo a ver com a grande mãe, né? Isso nos países nórdicos, na Finlândia, Islândia, ela era Friga. Já na Noruega e nos outros países ali acho que ao norte da Europa, ela era chamada como Ostara, né? Mas sempre sendo a grande mãe. E segundo esse princípio que eles se utilizavam de adoração, essa grande mãe, ela tinha 3 estágios. Ela falava que a mulher em si tem 3 estágios, né? A trajetória da mulher é de 3 estágios, 3 ciclos, ou seja, criação, destruição e renascimento. Tudo isso muito parecido com aquela ideologia hindu, né? Que as coisas se constroem através do caos. Primeiro vem o caos para ser construído, ou seja, a destruição vai gerar o renascimento, né? E esses eram os estágios dessa deusa: juvenil, maternal ou padroeira. Você veja que tudo tem o catolicismo humano, ele foi absorvendo.
É por isso, João Marcos, que eu sempre digo, olha, catolicismo romano e cristianismo são coisas distintas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Se você é cristão, você até pode ser católico, apostólico, cristão. Mas se você é católico, você não é cristão. Católico romano não é cristão. O catolicismo, ele absorveu para si muito paganismo. Sabe? Então é isso que aconteceu com essa grande mãe, Ostara. Hoje eles dizem que é Maria, mãe de Jesus, a grande mãe, a rainha do céu, né? Que tudo isso a gente sabe que não é verdade, né? Então esse é o aspecto da matéria da alma humana, segundo esse ponto de vista de fertilização, né? O estágio onde a libido está preparado, disponível para criar uma nova vida. É por isso que sim, Marcinha, pode falar. Não, eu só quero falar o seguinte, você está dando essa explicação toda, esse é o significado de como surgiu os ovos da Páscoa, entre aspas, né? Certeza. Gerailton, você tem em mente algum livro que fale da história de Ostara? Não, eu fiz essas pesquisas todas na internet, mas eu vou mostrar. Procura aqui, no Google. Na verdade, eu nem sei se vai ser possível mostrar, mas eu tenho aqui, está no slide, 2 livros, sabe? Sim. Mas eu vou citar o nome daqui a pouco. Mas eu mesmo não possuo esses livros, eu não tenho em casa esses livros. Entendendo? Tá ok. Não, pode voltar lá para o ok, programa Grita a Verdade e as perguntas são feitas aqui de improviso mesmo, né? Mas eu não possuo. Mas eu vou até indicar, vou dar os nomes se as pessoas quiserem, né? E as pessoas, vocês estão assistindo a gente nesse momento, interajam pelo WhatsApp, né? 981-394-523 e mande sua mensagem, seu questionamento, sua indagação, né? Você está ouvindo o programa Grito da Verdade. Beleza, programa Grito da Verdade. Mandar aí um alô aí pra galera da Calçada da Fama de Galego. Abraço, Galego, Luiz, ouvindo a gente. E o poste. Sim, eu quero dizer também aos ouvintes que se vocês quiserem, a gente está com o slide. Se você quiser, a gente pode enviar via e-mail, ou WhatsApp, a gente está com slides. Basta você solicitar que a gente envia para você, viu? Manda aí sua mensagem, você faz aí o seu pedido pelo WhatsApp e a gente envia para você, tá bom? Com certeza. Eu fiz esse questionamento para o público ouvindo também, às vezes quer confrontar opiniões, é uma forma de esclarecimento, não é isso, Tom? Ok. E, Tom, aí... Oi? Pronto. E com relação à quaresma, qual o real significado dessa palavra tão pronunciada nessa época? Sérgio, volta aquela tela, por favor. João Marcos, na verdade, o que acontecia era o seguinte. Nesses países, principalmente na grande Roma, o que acontecia era o seguinte. É que a festa de carnaval, ela era muito livre. O pessoal consumia muito, tinha muita baderna. E como os resíduos podiam proliferar muitas doenças, então o governo exigia que as ruas fossem bem limpas, né? E então ficava muita coisa era queimada, ficava muita cinza pelas cidades, tá entendendo? Então é por isso que as cinzas representavam que a limpeza tinha sido feita. É daí que surgiu a questão da quarta-feira de cinza, né? Porque como a festa do carnaval era uma festa muito promíscua e todo mundo tinha liberdade para fazer tudo, então isso gerava muito lixo, muita sujeira. Então os governos exigiam que a cidade fosse bem limpa, e como queimavam muitas coisas, daí surgiu a questão que a cinza era sinal de limpeza e purificação. Então atribuíram isso para colocar cinza na testa das pessoas, né? Para dizer que as pessoas iam ficar limpas, né? Então representava isso. Nas religiões antigas, principalmente nas religiões do Egito,
né? As cinzas, elas eram colocadas no altar como símbolo de purificação dos frequentadores dos templos. Que bom, rapaz. É uma ótima observação, curiosidade, porque se fala muito de quarta-feira de cinzas e o real significado, eu confesso que estou aprendendo agora. E isso, o catolicismo, ele fez isso. Ele se utilizou desses rituais da cinza para colocar na liturgia, né, do catolicismo romano. Depois que você samba 4 dias de carnaval, vai se purificar na quarta-feira de cinza, com né? cinza, né? E a Bíblia é clara em dizer: o que purifica o pecado do homem é o sangue de Jesus Cristo. Quando você vai numa quarta-feira de cinza colocar uma cruz de cinza, você está fazendo pouco caso de Jesus, não é verdade? Fazendo pouco caso de Jesus Cristo. Então, no cristianismo, desde a antiguidade, as culturas pagãs, né, as pessoas se preparavam para fazer esse tipo de comunhão, de iniciação pascual, né? Márcia, a Marta falando. Certeza. Sim. Com a intenção de fazer esse tipo de referência. Então, introduziu esse tipo de coisa, essas comemorações no que eles chamavam de cristianismo. Tudo isso com a intenção de que a terra pudesse retribuir a oferenda que você estava sendo feita. Então, os sacerdotes aconselhavam que se fizesse um período de jejum para purificar o corpo, né? Interna e externamente. E isso deveria começar na quarta-feira, depois do carnaval, é o que dava início à quaresma, né? E era um jejum de 40 dias, se eu não me engano, acho que era 40 dias, até o início do que eles chamam erroneamente de Semana Santa. Pois é. Aí ainda tem uma questão a respeito desses 40 dias. Eles dizem que é o tempo de anos que Moisés passou no deserto, é o tempo de dias que Jesus passou para ser tentado pelo diabo. Sabe, olha, é uma miscelânea desgraçada, sabe, de costumes e de paganismo, né? Então, seguiu-se com essa prática, né? O jejum de 40 horas. Meu Deus do céu, quem é que jejua 40 horas para ir fazer o que tu presta? No carnaval só tem isso, né? Então, era um tempo para congregar as pessoas em torno de um ideal cristão. Pode passar, Sérgio, por favor. Algum comentário, Marcinha? Não. O Marcelo está inspirado. Olha, sim, o nome dos livros, João Marcos, você perguntou. Pronto. Isso, muito bem. Tem um autor por nome Remy Boyer. Ele fez um Inário à Deusa. Remy Boyer. Remy Boyer, né? Remy Boyer. Você não está vendo agora aí, mas pode voltar, Sérgio. Mas está disponível. Mas é isso. Tá ok. Não. Então tem esse livro aí, O Inário à Deusa, né? E tudo isso é paganismo. Como é o nome da deusa mesmo? Ostara, né? Ostara. Mas quando essa referência aí é a ela mesma ou a outra deusa? Na verdade, quando diz deusa, está falando de muitas pessoas. Né? Porque Maria também é só um nome que mudaram, associaram a pessoa de Maria a ela, que todas são semíramis. Na verdade é isso, sabe, Marcos? Todas são semíramis. Não há divergência. Maria, a mãe de Jesus, foi associada a essa deusa aí. Tom, sabe? Está aparecendo aí para o telespectador? Enquanto você está providenciando aí, você falou que cinzas se refere, que significa limpeza. Para eles que não conhecem as escrituras, né? E no caso do ramo, domingo de Ramos, tem algum ensinamento para a gente? É o que eu digo, eles misturam. João Marcos, o problema de você falar uma mentira não é tão grave quanto você colocar mentira numa verdade. Porque já o domingo de Ramos tem a ver com a entrada de Jesus em Jerusalém. Porque dizem que uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade, né? Mas continua sendo mentira. É verdade. Pronto, olha, tá aparecendo aí para você ver esses dois livros, né? O Inário à Deusa, né? E esses... A Grande Mãe. São todos do mesmo autor? Eu não estou vendo. Não, o autor de baixo, põe aquela outra tela, Sérgio, por favor. Isso aí. É o Anuário da Grande Mãe, Guia Prático de Rituais para Celebrar a Deusa, de Mirella, eu não consigo pronunciar esse nome, Faur. Certo? Isso é 4, né? Eu não tenho esses livros, certo? Mirella 4.
Então, esses livros eu não tenho, mas foi os livros que eu consegui encontrar aí. Com certeza. O livro aí passou tanta coisa que deveria ter sido livro botado, aí, rapaz. Agora passou, né? O livro é grande mãe. Mais imagens, né? Temos aqui um grande controlista aqui também, né? O importante é o ensinamento. A imagem não passou, mas o ensinamento está ficando. Algum comentário aí, Márcia? Tem uma imagem aí da deusa Ostara, Sérgio. Vê aí se você consegue. Nossa Watch Party agora está com 15 participantes. Que bom. Que beleza. Coloca aí, Sérgio, para ver se eu consigo mostrar a imagem da deusa aí pro pessoal, a foto. Tá bom, também quero ver. Tem uma foto dela aí. Pronto, pessoal, olha, essa aí é a deusa Ostara. Tá entendendo? Ela é representada aí é muito importante mostrar coelho. A simbologia do coelho junto à deusa, né? Certo. Então, isso pode passar essa imagem aí, Sérgio. Pode ir passando, vá. Certo? Aí é ela sendo vista de outra forma. E também na mitologia lá, né? Do Thor, né? O deus Thor, que ele é no irmão de Loki, Deus né? dos trovões. Isso, Deus dos trovões, Deus do trovão. Então ele é o irmão desse Loki. Eu falo isso porque tem naquele filme Os Vingadores, né? Aparece bastante a respeito disso, né? Olha, isso aí é uma outra forma de você ver essa trindade maligna. Aí você veja ali a egípcia, tem aqui o que eles dizem divino Pai Eterno, que de Pai, de divino e de eterno não tem nada, né? E também aqui uma tríade, uma tríplice divindade, aqui nossa aqui do Brasil, né? Tupã, Jaci e Guaraci, que tudo isso são resquícios de Semíramis, Nirode e Tamuz. Essa imagem que você está vendo aí em cima, no canto direito da tela em cima, você acha que é Jesus, Maria e José? Não, é Semíramis, Tamuz e Nirode, sabe? Pois é, como se propaga Pode passar, Seixão. Pode passar. A falta de verdade. É isso que quando se fala na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? No nosso caso aqui, né? Isso é uma quaternidade, né? Não, e o Papa João Paulo II ele queria fazer isso. Ele queria tirar a trindade e colocar uma quaternidade, incluir Maria na divindade, forçar Maria ali na divindade. Mas tudo isso aqui que a gente está falando aqui já foi falado no estudo que a gente deu aí, né? sobre a Mariolatria. Sérgio, coloca essa imagem para o telespectador, Sérgio, por favor. Pois é, eles querem inventar. E deixa ela para mim também, viu? Querem inventar, que a Bíblia só é uma, né? Olha, pessoal, o telespectador está vendo, Sérgio, isso aí? Olha, pessoal, essa imagem eu vou falar um pouco dela aqui para vocês. Essas três crianças ali em cima são Francisco, Jacinta e Lúcia, né? Só tem uma hoje viva, que é Lúcia. Eu coloquei para você ter uma ideia de como mais ou menos tenha sido a aparição, a suposta aparição em Fátima, a suposta aparição de Maria, como mais ou menos tenha sido. E essa foto em cima, lá no canto direito, ali foi uma multidão de pessoas, é uma foto original, de 1919, está com 100 anos essa foto, mostrando o quanto a pessoa era ludibriada, sabe? Né? E aí você vê ainda hoje, nos dias de hoje, tem uma foto aí mais embaixo, o pessoal correndo atrás de um ídolo, fazendo procissão. E tem um versículo que Isaías 45, 20 diz, né? Nada sabem os que conduzem procissão as suas imagens e esculturas, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. E quanto a essa aparição, suposta aparição de Maria, que não foi Maria que apareceu, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 11, no capítulo 11, aliás, o versículo 14 diz: não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Né? Só abrindo um parêntese aqui. Pois Gerailton, impressionante como a batalha... Pode passar, Sejão. Uma batalha grande desde os tempos primórdios, do homem sempre querer se apegar a uma imagem, uma escultura, para se sentir mais perto de Deus. Verdade. Agora, se eu abro outra. Agora, pessoal, a gente falou da falsa Páscoa. Agora vamos falar da verdadeira Páscoa. Né? John MacArthur, ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Eu sempre gosto de terminar o slide com... Parece com Paulo Guedes, né? Eu não sei ler inglês, então... Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo,
o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. É nossa realidade purinha, né, não? É a nossa realidade hoje, infelizmente. Sempre atual, essa frase. Né? Agora vamos ver o que a Páscoa é. Agora eu preciso das telas, viu, Sérgio? Pois é, agora sim. Eu digo a você, tá bom? Olha, pessoal, vocês participem, tem o WhatsApp aí, você tá vendo aí o WhatsApp, ok? Né? É. E agora nós vamos ler. Vamos ler, pode botar a tela para mim. Canais de conta estudo, né? Curtam, compartilhem nossa live. Vamos ler aqui Êxodo, capítulo 12. Pode falar, João Marcos. Para abranger muito mais pessoas, nossos canais de contato, pelo Zap que está na tela, pelo Face, os grupos tela, também. Tá ok? Você está ouvindo o programa Grito da Verdade. E você pode mandar sua pergunta também, viu? Fique à vontade. Êxodo capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Versículo 7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, das quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. O versículo 11 o que diz: estejam prontos para sair. Páscoa é o que? Saída. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ouvir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Continue, Sérgio. Programa Grito da Verdade, pela TV Web Rádio El Shaddai. Algum comentário? Gerailton Cavalcante, em programa Grito da Verdade. Hoje não está versículo 15. Vamos lá, versículo 15. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e a outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro ou natural da terra. Vamos passar agora para o versículo 24. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor Deus prometeu a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então, essa sim é a verdadeira Páscoa. Daí sim, e é sobre ela que nós vamos falar agora. Vamos associar agora a Páscoa a Jesus. Jesus cumpriu fielmente a Páscoa. Quer dizer que, mesmo que está escrito em Êxodo no Antigo Testamento, está valendo para os dias atuais.
Na verdade, lá em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo disse que veio para comemorar, para cumprir a lei. O que está escrito na lei era para ser cumprido por Jesus de Nazaré. Sabe? Que serve como regra moral, serve. E se a gente deve comemorar a Páscoa, eu diria que a gente deve comemorar a ceia do Senhor, que Ele disse: fazer isso em minha memória. Ele não mandou mais a ceia. Por quê? Porque a ceia, a Páscoa, foi apenas um tipo de sombra que Jesus Cristo veio cumprir. Jesus é a realidade, né? Então vamos ver que Jesus realmente cumpriu a Páscoa, né? Em Lucas 19 fala da entrada de Jesus em Jerusalém, antes da sua crucificação. E exatamente na mesma hora, o pessoal estava trazendo o cordeiro pascual para ser sacrificado. E há uma coisa muito interessante nisso, porque Êxodo 12:5 diz que o carneiro, o cordeiro tinha que ser perfeito. Mas Jesus, na primeira carta de Pedro, está dito que Jesus sim, ele era perfeito. Os judeus, João Marcos, eles tinham o costume de levar o cordeiro para casa e ficar analisando aquele cordeiro por vários dias antes, 4 dias, 5 dias, para ver se não tinha defeito naquele cordeiro. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus, quando ele foi analisado por Herodes e mandava para Caifás, depois mandava para Pilatos, depois voltava para Herodes, e ninguém conseguia encontrar defeito algum em Jesus. Até esse pormenor Jesus Cristo cumpriu. Sabe? Pode voltar lá, Sérgio, a tela, se for possível. Tudo se encaixa perfeitamente, não é isso? Sabe? Olha o que Pilatos fala, né? Lá em João 19:4, que eu não acho crime algum nesse homem, né? E um cordeiro só podia ser sacrificado se fosse sem defeito algum, né? O que João fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Eu vi uma vez um pastor, que hoje ele está meio desviado, mas ele falou uma coisa interessante. Eu gostei disso que ele falou. Ele disse que João Batista estava chamando, que João Batista tinha uma mania de chamar o povo de cobra, né? Aí Marco Feliciano, quando era crente, ele disse o seguinte: que João Batista estava lá no meio do riacho: venha para cá, sua cobra caninana, sua jararacuçu, sua jararaca, sua cascavel. Quando viu Jesus, isso é diferente. Eis o Cordeiro de Deus. Ele não é cobra, não. Não, isso aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom. E eu estou aqui boquiaberto mesmo com essas comparações que você fez. Que o cordeiro tinha que ser puro, sem ter nenhuma mancha. E o mesmo foi feito com Jesus. Não, e outra coisa, olha só. Em Êxodo capítulo 12... Não, isso e no Salmo 34, isso são coisas que João Marcos falou que é uma comparação. Não é comparação. É que Jesus realmente cumpriu isso. E estava determinado para ele. Era profecia. É o que a Bíblia mostra, só que a gente não tem que apenas ler, tem que saber interpretar, porque é diferente você ler e estudar, né? Quando fala assim a questão de comparação, porque o cordeiro, literalmente falando, o animal, o cordeiro, ele era analisado se tinha alguma mancha no corpo. Até para ser feito sacrifício. No caso de Jesus, né? Ele foi, e Jesus ele foi julgado assim, de uma forma foi assim, analisado da mesma minuciosamente. Sua personalidade. Foi minuciosamente, ninguém encontrou um defeito sequer em Jesus. Na linguagem popular, queriam pegar na mentira e não acharam nenhuma falha. Pequenas perguntas. Tiveram que contratar testemunhas falsas para ele. E o pior é que todo esse povo que perseguia Jesus, que tentavam caçar defeito neles, é aquele mesmo povo que Deus tirou da terra da servidão do Egito. E esse mesmo povo não aceitaram Jesus e ainda hoje o esperam. Né? Olha só, a Bíblia diz o que, João Marcos? Em Êxodo 12:46, que o cordeiro não podia ter nenhum osso quebrado. Isso é repetido também no Salmo 34:20. Agora, o que aconteceu depois da morte de Jesus? Os soldados foram lá, quebraram as pernas do primeiro ladrão, do outro ladrão, mas quando foram para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Nem uma perna dele foi quebrada. Para que se cumprisse o que está nas Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras. Foi o profeta Isaías? Isso aí está no Salmo 34:20. Eu acho que foi Davi. Eu creio que foi Davi. Sabe? Então, olha só. O dia que Jesus Cristo foi crucificado, isso aqui é Páscoa. Era o dia da celebração da Páscoa. Era o dia que ele devia ser realmente sacrificado.
Uma mensagem do WhatsApp, vamos ver quem é. Vamos lá. Participe pelo WhatsApp. Mande o seu áudio. Boa noite. Consegui encontrar defeito para quero que você ore por mim, até esse ponto por minha saúde, que Jesus me proteja pode voltar lá, de tudo quanto for de bom na minha vida, para mim, para meus filhos, todos que estão assistindo. Joséana Bernardo, aqui de São Bernardo, ela mandou sim mensagem aqui na nossa WhatsApp, dando boa noite. Agora mesmo ela mandou mensagem no WhatsApp, né? Ela gravou o áudio, né? gravou o áudio e ficou pegando o som do programa. Aí ficou mas ela escuta a versão. É verdade, eu sempre... Obrigado pela audiência, viu, minha irmã? Seja bem-vinda, Deus te sempre abençoe. vejo ela está sempre olhando. Ana Maria de Upanema, que bom. Deus possa Ela ainda há pouco mandou ricamente. mensagem, Ana Maria, né? Que bom, sejam todos bem-vindos. Isso mesmo. É um prazer imenso tê-los como ouvinte. Estou sentindo falta de Geraldo Fidelis hoje. Fidelis. Ok. Pois Geraldo, mas algo acrescentar nesse ponto aí? Não, é só que Jesus cumpriu a Páscoa nos seus pormenores, né? Quando ele disse, está consumado, ele disse, pronto, já cumpriu o que estava determinado para ser cumprido. Foi... Geraldo, e como você vê alguns evangélicos que têm 1, 2 anos, até 5 anos, ele vive cometendo velhas práticas num período, entre aspas, Semana Santa. Tem um versículo na Bíblia, em Oséias, que diz o seguinte: o meu povo perece porque falta conhecimento. João Marcos, não tem mais ensinamento. Os pastores hoje nos púlpitos, eles querem agradar o povo, eles querem, só trazem aquela palavra que o povo quer ouvir, que massageia, a verdade genuína, que liberta, que transforma, que regenera. Sabe, o pecado ele não é mais confrontado. E é por isso que as pessoas elas permanecem iludidas e gostam de serem iludidas, sabe? Gostam de serem iludidas. Eu quero mandar um abraço para Helena, né? Miriam Alexandrino, né? Lúcia, Gomes. Helena, José Gomes, né? Claudinéia Ferreira está assistindo com a gente. Pois é, José Verdade. Gomes, ainda agora mesmo a gente falou. Isabel Mendes, é isso. Um abraço, José Anderson. Pois é, a gente agradece a participação e pede que continue assistindo, curtindo e compartilhando a nossa live, né? Que bom, no Grupo Momentos com Deus, continue participando do nosso programa. Renilson Leandro, acabou de entrar. Boa noite, acompanho aqui do Rio Grande do Sul. Nossa, que maravilha, bom saber, Renilson, eu conheço Tarcísio, ele. né, Geraldo Renilson, ele é filho aqui Siqueira. da nossa irmã Deuselina, viu? Amém, Deus. Pois verdade. vixe, felicidade medonha saber que você está assistindo. Clevane Borges, é isso? Tarcísio, Geraldo. Que Deus possa abençoar vocês. Então, o que acontece é isso. Os pastores hoje, os chamados pastores, eles não querem mais... eles não trazem lucro para ele falar a verdade. Então é por isso que eles ficam sempre no banho-maria, sabe? O que traz igreja cheia é massagear o ego dos fiéis. E aquilo que a gente falou no programa aqui, profetada revelação, revelamento, né? Com certeza. Não, se a gente tivesse aqui, e que a gente pode fazer isso, claro que pode, Sérgio. Olha, claro que pode. Olha, meu irmão, você que agora está com essa dor aí no seu... É claro que uma pessoa ou outra vai estar com a dor. Com certeza. É verdade. Você que está com essa situação financeira, que hoje de manhã não sabia o que fazer da vida, tem alguém nessa situação. Tem muita. Então a gente pode se utilizar desses artifícios simplesmente psicológicos e atrair a atenção do povo. E Mas a nossa intenção aqui é a verdade. E essas pessoas são presas fáceis para as pessoas que usam Você que hoje recebeu aquele exame que estava alterado as suas taxas, Deus vai entrar com providência. Isso é irresponsabilidade, porque é óbvio que qualquer pessoa chegou, meu amigo. Com certeza tem um preço. Aí acontece da coincidência de alguém ter recebido isso. Você que está com a causa na justiça. Pois é. Deus vai dar. Problema Isso é irresponsabilidade, Sérgio. Isso é irresponsabilidade. Isso não é verdade. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Tem pessoas aí... Evangelho de Cristo é a palavra viva, que restaura, que renova. Não, e Deus fala através da palavra. Quando Deus É. quer mandar a mensagem através da palavra, Ele manda a mensagem e a pessoa Você vê- recebe. Fala, João Marcos. Agora não. Você está ouvindo programa Grito da Verdade.
Você vê que tem pastores vendendo copo d'água. Vassoura. Outros Tijolo. Outros prometem um comprimido que passa sede, né? Passaporte. Aí você está com sede, toma um comprimido, bebe 2 copos d'água e fica curado. Passou a sede. Não, e quem vende escritura de terreno no céu? Pois é, isso é no tempo do feudalismo, enganava o povo. Mas nos dias atuais, muita gente cai. Mas hoje as pessoas gostam de serem enganadas. É cruel brincar com a fé. As pessoas gostam de serem enganadas. A verdade, ela não interessa mais para as pessoas. Sabe? Sérgio, por favor, coloca a tela. Pode passar essa tela. Né? Então, eu vou ler aqui um negócio para vocês, que diz o seguinte: o sacrifício do Cordeiro de Deus foi cumprido na hora que o sacrifício animal simbólico acontecia normalmente no templo. Agora nós vamos entrar num assunto interessante. Naquele exato momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora você pode imaginar, mas é fácil o véu se rasgar. Aquele véu não. Aquele véu era um véu quase da grossura de uma mão. Ele pesava 1.200 quilos. E ele foi rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo para cima. Sabe? E o que é que esse véu tinha de importante? Eu vou lhe dizer agora. Ele fazia separação no tabernáculo do lugar santo. Tinha o pátio, quando você entrava no tabernáculo, tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança. Ali dentro somente o sacerdote podia entrar. Então, quando Jesus Cristo morreu, o véu foi rasgado, ou seja, a passagem para Deus, que ali representava Deus, estava livre para você. Né? Isso está bem escrito em Hebreus capítulo 9, no versículo 3. Eis que o véu do santuário se rasgou, de acordo com Mateus 27, e em Hebreus 9,3 diz que é onde se encontrava o tabernáculo, o santo dos santos, que agora teve acesso direto a Deus, ou seja, aquele empecilho foi removido. O acesso é somente por Cristo, agora e acabou. É como se tivesse uma parede que separassem. E aí Jesus Cristo demoliu essa parede. Quando diz véu do templo, muita gente acha que possa ser que era assim uma linguagem metafórica, né? Que um símbolo, mas literalmente não, mas o véu de fato existia e era muito, muito grande, muito pesado. Alguns dizem que ele tinha 40 metros de altura. 30, 40 metros de altura. Mas não tem livros da Bíblia que fala? Não sobre o tamanho, né? Isso aí já é estudos extra-bíblicos. Na Bíblia mesmo não fala o tamanho, não. Pois é, quando o véu do templo se rasgou, quer dizer que muitas coisas não precisam mais de intermediário. Você pode ir diretamente. O que é que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz? Só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador, ele é o nosso advogado, né? Então, voltando ainda a respeito da festa, que a gente está falando de Páscoa. Isso. Então, na Páscoa, você comia o quê? Comia pão sem fermento, chamado pães asmos, né? E tinha a terceira festa, que era a festa das primícias, né? Nessas festas a gente... Desculpa, a festa das primícias. Essa sim é o que hoje é comemorado domingo de Páscoa, a ressurreição, é isso? As primícias é que é a ressurreição. Então, quando você coloca a ressurreição no lugar da festa das primícias, você está louvando a deusa. Você está louvando ao paganismo. Você está trocando, e eu acho que isso foi de propósito, que os caras fizeram isso apenas para afrontar Deus, sabe? Agora você veja, Jesus morre na Páscoa. O tempo determinado para ele morrer foi na Páscoa. Jesus, ele foi sepultado nos pães ázimos, o pão sem fermento. E ele ressuscitou exatamente na festa de primícias. É tanto que lá em Mateus 27, fala que quando ele ressuscitou, quando ele morreu, os túmulos se abriram e muitos mortos ressuscitaram. E ele levou esses mortos para apresentar ao Pai como primícias, né? É por isso que Paulo diz o seguinte: por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Estamos ao vivo pelo Facebook para todo mundo. Web Rádio El Shaddai. Um novo ouvinte a cada minuto. Você está ouvindo programa Grito da Verdade.
Olha só, em Levítico 23, Deus ordenou que as festas das primícias, a primícia era o que? Era os primeiros grãos, principalmente de cevada, né? Que ele tinha que ser oferecido anualmente a Deus. Isso seguindo a festa seguindo a festa dos... Ixi, me desconcentrei agora. Vocês falando besteira, eu me desconcentro. Vai, Sérgio, volta a tela lá. Acontece. Você olha para o monitor que... Você esquece a visão periférica, olha só para o monitor. Então o que aconteceu é o seguinte, que a festa das primícias era a seguinte à festa dos pães asmos. É por isso que em Lucas você confunde pães asmos com Páscoa, é uma coisa só. Jesus não diz, vamos comer a Páscoa, ele diz, vamos comer os asmos, né? Então, o que acontecia? Isso era essa festa das primícias, que um dia a gente vai ter um dia para falar sobre as festas de Deus, era que de fato a festa da ressurreição, referente à ressurreição de Cristo. Ele cumpriu Páscoa, cumpriu asmos e cumpriu primícias, né? Você vê, em cada programa que a gente está fazendo, está sempre ressaltando uma dessas festas. Coisa já boa. foram faladas bastante vezes das festas. Isso. Geraldo, os católicos comemoram a Semana Santa, a semana que vem, por exemplo. E os evangélicos, qualquer dia do ano pode lembrar da... Na verdade, a gente não deve lembrar da Páscoa como ela foi instituída lá no Êxodo, né? A gente deve, como Jesus Cristo falou, fazer isso em memória de mim. É a ceia. Né? A ceia do Senhor é o que substituiu, né? É o que substituiu a essa Páscoa, prática a gente né? faz mensalmente. Essa ceia que você fala é a Santa Ceia nas igrejas, é isso? Bem, Jesus Cristo disse que a gente deve fazer isso em memória dele. Não diz aonde não. Se eu quiser, Márcio, vamos celebrar a ceia hoje aqui? Vamos, acabou. Assim, deixa eu só fazer um questionamento. Não precisa ir para um templo, não, sabe? Não preciso fazer isso, não. Pois não, Márcio. Deixa eu fazer... Por que as igrejas celebram a ceia mensalmente quando... Aniversário se comemora de ano em ano, né? Aniversário se comemora de ano em ano. Eu agora sempre me perguntei isso. Tem congregações e igrejas que é anualmente, é isso? Tem a Igreja do Véu, né? Congregação Cristã no Brasil. Eu particularmente acho mais coerente. Né? Pois é. Não vamos entrar em detalhes. Você fica por outra hora, né? Isso. Então vamos seguir. Então, olha o que Deus diz. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Esse moverá literalmente, sabe? Moverá literalmente o molho perante o Senhor para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Ou seja, quando se fala em Páscoa, os católicos remetem à ressurreição, que foi a primícia dos domingos. Não tem nada a ver Páscoa com a ressurreição. A Páscoa é o quê? É o sacrifício. É o sacrifício de Jesus Cristo, né? Não tem... Então, isso aí causa uma confusão tremenda. Nelci Citron está pedindo oração. Socorro Silva está dizendo que é verdade. Wilson José, é verdade. Deus seja louvado. Geraldo, e abordando esse assunto aí, uma pergunta também muito pertinente: a questão da carne. Muitos não comem. Se abstém, né? Isso, obrigado, Márcia. E tem muitas pessoas evangélicas que ainda ficam com o pé atrás, com a certa cisma, e ficam olhando para o retrovisor. Não é isso nesse período? Né? Inventam de comer só peixe, né? Na verdade, João Marco, isso aí é irrelevante, sabe? Isso aí é irrelevante. É irrelevante. Até porque o Senhor Jesus Cristo disse: se você não comer da minha carne, você não tem parte em mim. Se Jesus tivesse dito que não era para comer, ele disse: se você não comer, João capítulo 6, se você não comer da minha carne, você não tem parte em mim. Sabe? Os católicos são extremamente incoerentes. Sabe, eu gostaria muito que a maioria deles fosse apenas inocente, mas eu tenho plena convicção de que a grande maioria, pelo menos as lideranças, são realmente mal intencionados. Sabe? Querem realmente botar o povo na perdição. Distorcem, não é isso? Distorcem, é verdade. Pois é, e pior mesmo é para as pessoas que conhecem a verdade e cometem tais práticas. Aí Arnaldo faz de forma é consciente, não é isso? Arnaldo Nascimento. Coloca lá, seja bem-vindo. Tela.
Então a questão é complexa, porque, cara, você tem as escrituras em casa. Eu costumo dizer que aquela Bíblia da versão Ave Maria é uma das melhores versões que a gente tem hoje. Sabe, os católicos têm em mão a melhor versão das escrituras, e ainda tem 7 livros que eles dizem que é apócrifos. O livro de Baruque, que é excelente. Cara, eles são analfabetos bíblicos. Não sabem absolutamente nada de Bíblia. Por outro lado, também tem evangélicos também que não gostam de ler a Bíblia. E os evangélicos têm a obrigação... Religiosos. São religiosos. Os evangélicos têm a obrigação de saber alguns pontos essenciais. Noções básicas das escrituras. No mínimo isso. Concorda? Os evangélicos hoje, olha, eles falham muito em muitos pormenores da Bíblia. Quando não vão de um extremo ao outro, ficam perdidos no meio, sabe? Sem tomar uma posição. Sabe, quando você vê uma igreja como a Deus é Amor, por exemplo, extremamente radical, acha que a salvação vem pelo que veste, pelo que usa, já tem a Universal, que é extremamente liberal, você pode fazer o que quiser. Sabe, é do extremo ao outro, é a ponta do cordão que se encontra, sabe? No outro lado, depois que dá uma volta. Bem bolada essa comparação. Não, é verdade. Como seria maravilhoso, né? Nesse período agora, os templos fizessem reuniões, debates sobre as escrituras e a Páscoa, como está sendo feito aqui nesse programa. O problema é o seguinte, velho. Os pastores estão doidos que cheguem à noite para fazer um culto para ver se arrecada algum dinheiro. Salva vazia, o pastor não tem comida no outro dia, porque a maioria nem trabalha. Então, o que eles vão? Inventar uma coisa, inventar um negócio aí para atrair o povo, sabe? Contratar um cantor que se diz cristão, que são os vagabundos. Para louvar a Deus, ninguém deveria cobrar nada. Pois é. Eu não sei qual é mais vagabundo, se é o que cobra para cantar ou se é o que paga. Fazer inquieto, né? Porque tem um versículo que fala: dai de graça o que receber, é isso? É em Paulo, né? De Coríntios, é? O que recebeu, dai de graça, né? Como é que você cobra uma quantia estupenda para pregar a palavra do Senhor? Você está comercializando. Não, mas as igrejas hoje, estou falando de forma específica, não estou falando de forma genérica mesmo. É genérica que diz? É o maior comércio que existe. É impressionante. Porque se fizer um culto de comemoração de igreja tal, se for o pregador da região, não tem muita influência. Não, olha mas só. Se for na capital... João Marcos Trajano é convidado para pregar no culto, sei lá, no culto de sexta-feira, da Assembleia de Deus, é um culto de doutrina. E ele prepara um estudo, hora de madrugada, prepara lá, faz um esboço, ora, pede a Deus que o abençoe, que o ajude. Se prepara, né? Se prepara realmente. Quando chega lá na igreja, não, hoje é João Marcos do Rodão. Sabe? E você está lá com um estudo bom, cara. Deus usou uma jumenta, não usa João Marcos. Ô, Márcio. Sabe? Não vai. Agora o que acontece? Hoje vamos trazer o pastor que veio lá debaixo da... Sabe? Aí o camarada chega lá, meus irmãos, ô glória, e todo mundo, glória! Pois é. Quando eles começam a jogar o charabá, o glória do que vem de fora tem mais força do que o de casa. O que foi que Jesus Cristo disse? O profeta não tem honra em sua própria casa. Com certeza. Jesus foi rejeitado na sua terra natal. O profeta não tem honra na sua própria casa. Pois é. O pregador de fora chega, eu estou aqui porque cheguei. Se eu não tivesse chegado, eu não estava aqui. Ô, glória! É impressionante. Vamos continuar aqui. Enfim, até isso. Vamos continuar aqui sobre a Páscoa, né? Eu estou aqui porque cheguei. Vamos continuar. Então, o que acontece? Quando a gente estava falando do sacerdote movendo os molhos na colheita de cevada, né? Agora, veja só. O dia da ressurreição de Cristo, né? Que isso é mencionado no calendário levítico, a festa das primícias, tipifica muito o quê? Jesus Cristo subindo para o Pai. Jesus Cristo subindo e levando as primícias com ele. Porque os mortos que ressuscitaram lá em Mateus 27, eu acho que é 27,
Eles foram vistos por muitos em Jerusalém, mas depois desapareceram. Jesus levou ele como primícias, para apresentar o Pai como primícias. Isso já é um arrebatamento também, né? A gente vai tirar um dia para falar exatamente sobre o arrebatamento, porque a gente começou a falar aqui sobre escatologia, mas para falar sobre o arrebatamento em si, tem muitos arrebatamentos na Bíblia, sabe? Tem vários arrebatamentos. Então, Jesus Cristo levou esses crentes como primícias, já para cumprir a festa de primícias. Aí, só abrindo um parênteses aqui. Depois da festa de primícias, teve a festa de Pentecostes, né? É a quarta festa, que também foi cumprida em Atos dos Apóstolos, 50 dias depois da Páscoa. O Espírito Santo desceu, cumprindo a festa de Pentecostes. Aí depois vem a festa seguinte, que é a festa de trombetas. A gente já falou isso aqui no programa, que é exatamente onde vai acontecer o arrebatamento. Depois da festa de trombetas tem a festa da expiação, que é onde se cumpre a tribulação, e depois a festa ai meu Deus, qual é o nome da última festa? A festa que representa o milênio, a festa dos tabernáculos. Então todas essas festas é um tipo de calendário divino, né, que Deus preparou para que injetasse o seu povo nesse calendário, entendendo? Pois é, quando fala em ressurreição, a gente crê fortemente que Jesus, o único que morreu e venceu a morte, não é isso? Ressuscitou. O primogênito. Você está ouvindo o programa Grito da Verdade. Pois é, que bom. É bom demais servir o Senhor, né? Uma vez, num trabalho, uma turma lá olhando para mim, esse João Marco agora é evangélico, querendo tirar onda. Aí eu disse, pastor, né? Você pastor? Esse, meu amigo, não sou pastor nem pretendo ser, apenas creio no nome das mãos furadas, o único que morreu e ressuscitou. Agora, São Mané, São Miguel... E morreu com propósito, morreu, né? Tá lá. Salvar, né? É verdade. Cumpriu certamente o que Jesus, o que Deus Pai enviou para a terra para cumprir esse objetivo, não é isso? Algum comentário, Márcia? Verdade. Pois é, Josiana Bernardo, ela falou para a gente, sou católica, mas eu adoro o programa de vocês. Que bom, seja bem-vindo. Ler direito, Gerailton. Pois é, olha aqui, ela ainda falou principalmente, gosta de todos os programas, mas principalmente do pastor Josué Inaldo Silva. Olha aí, vocês estão com tudo. Graças a Deus que os programas, né? A gente tem uma grade de programação. Essa rádio cresce, né? Porque é a serviço do Senhor, na verdade. A grade de programação da TV Web Rádio El Shaddai e o respeito mútuo com todas as pessoas que nos escutam. Que bom. Massa, tá. Sérgio, volta ali aquela tela para me ler um versículo. Olha, eu quero ler aqui. Eu quero ler aqui um versículo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20, que diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Pode passar a tela, Sérgio. Então, o simbolismo cristão da Páscoa, ele ocorre no início do Sedar, o jantar de Páscoa do cerimonial judaico, né? Eles colocam 3 pães, esses pães são colocados juntos. Agora, uma coisa interessante, esses 3 pães que eles colocam juntos, eles não sabem o que significam. Vocês colocam uma daquelas imagens lá dos pães asmos, lá, por favor. Eles não sabem, João Marcos, o que significa aqueles 3 pães que eles colocam, os 3 pães asmos, né? Exatamente como você está vendo aí na sua tela, é assim que eles colocam os pães. Passa para o seguinte, passa para a tela seguinte, são dessa forma, esses aí são os pães asmos que hoje os judeus consomem. Passa para Não é bolacha creme cracker não, gente, são os pães asmos mesmo, pão sem fermento. Coloca o outro. A coisa muda, eles já encontram no mercado para comprar os pães asmos, né? Não tem que fazer. Volta lá, Sérgio, para a minha tela. Então, eles não sabem por quê. Interessante que tem uma tela chamada aí a Ficomem. Vê se tu acha lá naqueles. Tem uma tela lá. Vá lá.
Cadê? Essa aí, né? Pronto. Numa dessas telas aí, eles colocam um pão dentro e quebram o pão. Eles quebram o pão. Mas eles não sabem por que fazem isso. Mas nós sabemos. Esse pão significa o quê? Cristo sendo moído por nós, morrido por nossas transgressões, por nossas iniquidades, como está escrito. Eles não sabem por quê? Porque eles não reconheceram Jesus como Salvador. Eles ainda praticam o sacrifício, né? Eles não sabem por que fazem isso, mas nós sabemos. Os 3 pães simbolizam o Pai, Filho e Espírito Santo. O pão quebrado é Jesus Cristo, sabe? Eles não abriram a mente para isso. Jesus Cristo disse: olha, outros vão ouvir, vocês vão aceitar, né? Olha, quando você vê isso aqui, eu nem sei se Netanyahu ganhou a política em Israel. Vocês sabem dizer se ele ganhou a eleição? Foi eleito, né? Porque eu estava 60-60, não foi, Marcinho? Né? Aí o que acontece? Benjamin Netanyahu, né? Que o nome dele é esse, né? O nome dele é esse. Agora, o que acontece? Quando você vê isso, o nosso presidente Bolsonaro, Trump, o genro de Trump, como é o nome dele? Jared Kushner. Que está bem cotado para ser o anticristo, né? Eita. Isso é o de menos. O que acontece é o seguinte: é que o templo vai ser construído, Nico. Esse templo vai ser construído. Isso é bom? Bem, para mim nem cheira nem fede. Não, o que ótimo. Eu acho de bom é que a profecia se cumpre. Sabe, eu não estou nem aí pro templo. O cumprimento das profecias. A gente tá aqui Ana Maria, volta dele. De Ipanema, né? Então o que acontece? Cara, isso aí vai acontecer. Porque onde é que o anticristo vai se sentar e parecer Deus? É no templo. Então, para que essa profecia de Daniel se concretize e aconteça, o templo tem que estar construído. E para que Jesus volte, tem que vir o usurpador primeiro, né? O usurpador tem que vir antes. Eu fico imaginando no tempo. Pode deixar essa tela aí, viu, Sérgio? Fico imaginando no tempo da Alemanha, aquele massacre dos judeus, o Holocausto. Eu acho que muitos apostaram que seria o Hitler, hein? Naquele tempo. Sim, Hitler foi contado assim como anticristo. Né? Que foram executados Mussolini, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, Nero, aqueles imperadores romanos, todos eles, né, foram cotados como anticristos. Não é verdade? Você está ouvindo o programa Grito da Verdade. Sérgio, coloca aquela tela, por favor. Então, o matizado do meio era chamado Aficomeng, que significa o que vem depois, que está quebrado, embrulhado no pano branco, escondido, ou seja, a morte e o sepultamento de Jesus, né? Olha o que Paulo falou na primeira carta aos Coríntios. Todo mundo sabe isso decorado, porque nos cultos de Santa Ceias é esse texto que é lido, né? Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então a ceia tem que ser feita em memória de Jesus Cristo, não é mais a Páscoa, né? Olha o que está escrito em João 19:40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. Então, quando eles pegam aquele pano e embrulham o pão, o segundo pão, que eles chamam o pão do meio, a ficomém, é uma referência a Jesus Cristo, e eles nem se dão conta disso. Talvez, né? Seja só uma observação tola da minha parte, mas o pão do meio, né? E quando nos referimos a os 3 pães são chamados matzah, mas o pão do meio você chama ele de aficomém. Não, eu quero falar o seguinte, que é o pão do meio, e quando a gente se refere à Trindade Santa, é Pai, Filho, o meio, né? E Espírito Santo. Espírito Santo. É muito interessante isso. Pode ser só uma observação tola, mas... Não é tola de forma alguma. Inteligentíssima. Né? Olha o que Isaías 53 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o que Davi falou dele: cães me rodearam,
Um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Salmo 22:16, estavam falando da crucificação de Cristo, rapaz. Furaram minhas mãos e pés. Pessoal, lê o Salmo 22 e nem imagina, né? Pode mudar a tela, Sejão. Pois é, tem que ser muita interpretação mesmo para entender que realmente, que mensagem quer passar para a gente. Né? Olha o que o Salmo 16:10 diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Eu não sei como é que o judeu pode ver um negócio desse e não associar a Jesus, não. Sabe? Eu não sei. Senhor, tiraste-me da sepultura. Pensam quando Jesus ressuscitou? Eles nunca acreditaram em Jesus. Eles mataram Jesus porque Jesus se dizia filho de Deus. Mas quando ele ressuscitou, o que eles pensaram? Eles forjaram que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E o que ressuscitou não foi Jesus. Não, de forma alguma. Eles pagaram algumas pessoas para sair propagando a palavra, dizendo que o corpo de Jesus foi roubado. Que bom, Ana Maria. Deus abençoe que numa dessas o Espírito Santo toque no seu coração, né? Com certeza, está ouvindo a palavra de Deus. Os olhos, rasga. Olha o que Jesus falou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João 6:51, né? Então, eu não sei como o povo de Israel não pode aceitar Jesus Cristo como Salvador. Pode passar, Sejão. Geraldo, e essas perseguições que os judeus já sofreram, continuam sofrendo, será que é um castigo por não ter aceitado o Filho do Homem? Olha, o antissemitismo, eu não diria um castigo não, mas quem planta colhe, né, irmão Marcos? A lei da semeadura é implacável, né? E o antissemitismo, como Israel é o povo de Deus, isso aí ninguém pode negar, então sempre vai ter perseguição contra os judeus, contra o povo de Israel. Eu digo uma coisa a você. Eu aprendi isso lendo um livro de Vimalgo, um livro muito antigo de Vimalgo, dos anos 80. Ele dizia o seguinte, que Israel é o calendário de Deus. Você quer saber o que está acontecendo no mundo? Não precisa muita coisa não, basta ver o que está acontecendo em Israel. Israel é de lá que tudo no mundo é definido, sabe? Desde paciente. José Gomes e Isabel Mendes estão aqui vendo a gente assiduamente. A gente agradece a participação. Eles estão vendo pela WhatsApp do grupo Momentos com Deus. Que bom. Que bom. Sejam todos bem-vindos. Vocês continuam com a gente. Volta lá, seja a tela. Isso, né? Então, isso se tornou o quê? Um tempo de comunhão, né? Jesus, ele tomou o pão asmo, partiu, aquilo que representava o seu corpo. Como é, Sérgio? Tá, monitor. Eu não, já sou bom para ler de longe, então estou tranquilo, né? Jesus Cristo, ele disse o seguinte: esse é o cálice da nova aliança que é derramado por vós. Ou seja, foi através desse sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo que nós somos declarados limpos diante de Deus, sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar, seja o... né? Tem alguns versículos aqui, eu nem sei se dá tempo ler, né? As citações, né? Para que as pessoas busquem, pesquisem, estudem. Uma rápida pincelada aí. Né? Em Colossenses 2,16, por exemplo: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas ou de lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. 1 Coríntios 10, né? De 1 a 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Danado que isso aqui, que a pedra era Cristo, não está falado no livro de Números, nem da lei, mas Paulo que vem falando aqui que a pedra era Cristo, né? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, está vendo aí? Por isso foram prostrados no deserto, e estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram.
Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Sabe? Pode passar, Sejão. Agora, isso aqui eu quero ler com muita atenção para você, porque remete àquilo que eu falei para você, pedi sua atenção no início, a respeito de associar a Páscoa com o domingo da ressurreição, né? Então vou ler aqui para você agora. Infelizmente, esses tipos e figuras nem sempre são percebidos pelo fato de pseudos cristãos terem no passado alterado, sem qualquer respaldo bíblico para isso, a data que o próprio Senhor definiu para o dia da comemoração do sacrifício pascual, que é o dia 14 do mês de Nisan, né? É o primeiro mês, né, do calendário judaico. Esses cristãos, entre aspas, criaram um calendário próprio, totalmente dissociado do que havia sido definido nas Escrituras. E isso arruína a percepção dos tipos e figuras. A Igreja Católica precisava de um calendário próprio para celebrar o seu paganismo. Se a data não tivesse sido alterada, o nome da sexta-feira da Paixão continuasse a ser chamado como Páscoa e o dia da ressurreição prosseguisse chamado Festa das Primícias, isso muito facilitaria que os judeus enxergassem o Messias revelado na Páscoa do Êxodo, e muitos gentios conseguiriam enxergar um plano profético cuidadosamente preparado por Deus. Infelizmente, além das datas terem sido mudadas pelo catolicismo romano, o Jesus Cristo, nosso Yahushua HaMashiach, é pintado como um gentil, como um europeu. Quer dizer, isso faz com que os próprios judeus, eles não aceitem Jesus, sabe? Bem, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Que você possa ter atentado para ele, que você esqueça esse negócio de coelho de Páscoa, de ovo de Páscoa. Isso traz maldição para a sua vida. E para o bolso. Porque coisas malditas só produzem maldição. Coisas pagãs só produzem maldição. E a verdadeira Páscoa foi o Jesus Cristo, o nosso Senhor, que realmente cumpriu fielmente, morrendo em nosso lugar. Pois é, deixe dessas crendices, coma carne à vontade, quiser comer chocolate, coma todo dia. Mas não como ritual, agora, né? Agora não como agora muito não, que está muito caro agora nesse período, que aumenta muito o preço do ovo de Páscoa. É verdade. Tenha paciência, que tem um saldão da Páscoa, né? A carne está mais barata, é verdade. Com certeza. Pois é, pessoal. Mas carne pode comer à vontade, não tem problema nenhum, viu? Eu sou suspeito para falar isso, mas... Isso tem respaldo bíblico, né? Com respaldo bíblico, claro. Eu sou suspeito para falar isso, mas é um programa muito bem elaborado, Tom. E você veja, precisa saber os bastidores desse programa. Tom fica em casa, Geraildo, pesquisando, para trazer os gráficos, para tentar explicar. É um trabalho que você está de parabéns, explicando de forma correta as escrituras sagradas. E, infelizmente, muita gente não gosta, discorda, mas faz parte. A verdade sempre machuca. O programa fica aí na net, amanhã você pode curtir novamente, espalhar para os seus amigos. Se vocês podem ver e rever a hora que quiser, que aqui é a pura verdade, é baseada nas sagradas escrituras, tá ok? Então o programa chegando ao final, as considerações finais de Márcia, o público ouvinte. De antemão agradecer a Sérgio Pinheiro pela acolhida e pelo seu trabalho também, botando a mão na massa aí, como sempre digo, tirando leite de pedra para manter esse programa sempre no ritmo certo, conforme a gente está falando, colocando aqui os gráficos na tela do computador. Márcia, por favor. Bem, eu quero agradecer a participação de todos, né? Espero que o tema Páscoa tenha ficado bastante esclarecido para as pessoas que celebram de forma errada, ou então de outras pessoas que tivessem algumas dúvidas. E deixo aqui o meu boa noite, que fiquem todos na paz do Eterno. Pois é, e continue sintonizado na grade de programação da TV Web Rádio El Shaddai, de segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas. Na segunda-feira, programa Noite Feliz, com Sérgio Pinheiro e Anaílde. Na terça-feira, programa Transformação Plena, né, com o pastor Josivan. Na quarta-feira, o programa O Semeador, com Gilson e Mateus.
Na quinta, Conexão El Shaddai, que é com o Naldinho Silva, né? E na sexta-feira, gente, vamos estar aqui em nome do Senhor Jesus, né? No programa Grito da Verdade. Sim, sobre o programa de hoje. Claro, a gente espera que as pessoas tenham compreendido o assunto. Agora, minha pergunta é para vocês, João Marcos, para você, Márcia, e para Sérgio ali. O programa foi útil para vocês? Trouxe esclarecimento? Vocês vão sair daqui com algo acrescentado? Vão sair com alguma novidade de instrução? Sempre, né? Sinceramente, todos os programas que eu participo aqui, e no dia que eu não pude participar, ficou um legado. Ficou algo de aprendizagem para mim, com certeza. E hoje, o momento que me marcou foi a questão das cinzas, quarta-feira de cinzas. Realmente um aprendizado que eu não vi na escola. Só se resumir que Páscoa era ressurreição, aprendi de forma erroneamente. E Páscoa não é ressurreição, né? E Páscoa hoje está relacionada à morte. E hoje, graças a Deus, aprendi muito, como sempre, com você, Geraldo. Que Deus seja louvado. E você, Marcinho, que diz? Você gostou do programa? Muito bom. Tá bom. Muito bom. Geraldo, suas considerações. A gente brinca aqui em tudo porque é gostoso descontrair para não ficar aquela coisa monótona, né? Com certeza. Mas o programa trouxe bastante aprendizado. De antemão, eu sempre vejo os esboços, Gerailton prepara em casa, aí já vem Você tem um privilégio, tem um professor em casa, né? Pois é, que maravilha, né? A preguiçosa sou eu mesmo. Ele falou que já até desistiu de orar por mim. E quer dizer ao público ouvinte que alguns momentos a gente tira uma brincadeira, uma dinâmica para desopilar. Não pode ser só conteúdo que sobrecarrega e torna até cansativo. Gente, Deus também tem senso de humor, não é? Com certeza. E Deus, sinônimo de alegria, não é isso? Gerailton. Gente, vamos despedir, hoje a gente vai largar esse microfone hoje. Vai lá, Gerailton, suas considerações. Olha, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora e, por favor, esse programa repasse para os seus parentes, para os seus amigos, que eles possam saber realmente o que significa Páscoa, porque a gente tem sido enganado, sabe? E a gente precisa de sair dessa matrix, dessa caverna de Platão, e saber que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o único Salvador, e vamos orar, buscar Deus, mas também pregar o Evangelho, sabe? Olha, eu oro por algumas pessoas, sempre que eu estou orando, eu oro por algumas pessoas para que Jesus salve, mas eu falho em chegar e pregar para essas pessoas, sabe? Tem uns impedimentos que impedem isso, então eu peço ao Senhor Jesus que envie outros profetas para trazer a mensagem para essas pessoas. Mas aí aqui eu sinto aquilo, não, o profeta vai ser você, tem que ser você, e é uma responsabilidade, se disser que pregar o evangelho no púlpito, numa praça cheia de gente, anunciar num palanque alto é bom? É gostoso. Mas quando você tem que pregar para uma pessoa só, que não quer lhe ouvir, que rejeita a mensagem, é uma responsabilidade que você queria que saísse dos seus ombros, sabe? Com certeza. Toda obrigação, aquele fardo pesado, você geralmente quer se libertar, sair, que nós somos falhos. Pois é, pessoal, o programa fica por aqui. É um prazer imenso tê-los como ouvinte. E o convite lançado para sexta-feira, estamos aqui novamente, a partir das 21 horas, aqui na TV Web Rádio El Shaddai. Todos tenham uma boa noite, fiquem na paz, que Deus os abençoe hoje e sempre. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Tá todo mundo ligado. Web Rádio El Shaddai. Um novo ouvinte a cada minuto. Estamos ao vivo pelo Facebook para todo mundo. Web Rádio El Shaddai. Um novo ouvinte a cada minuto. Você está ouvindo programa Grito da Verdade. Resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer.
Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando. Estamos ao vivo pelo Facebook para todo mundo. Web Rádio El Shaddai. Um novo ouvinte a cada minuto.